voltei para falarmos sobre relações entre partes de um texto conectivos. O que é isso, professor? Bom, na nossa primeira aula, se você não assistiu, volte, assista e aproveite para nos seguir aí, para se inscrever no nosso canal e assistir todas as aulas. Nós temos a leitura de um artigo de opinião. Desse artigo de opinião, eu retirei alguns trechos para identificarmos qual é a relação que existe entre as partes do texto e o que são conectivos, que são palavrinhas que ligam partes do texto para que façam sentido. Quando nós temos um texto que as suas partes se encaixam direitinho, que uma parte faz sentido com a outra, nós dizemos que nós temos um texto com coesão. Coesão e coerência é estabelecido justamente por essas relações e por esses conectivos. E o desafio dessa aula é esse aí, ó. Um texto é um quebra-cabeça que junta palavras, frases e parágrafos para formar um todo que faça sentido. Vamos compreender como montamos esse quebra-cabeça? Eu trouxe aí algumas questões que são daquelas questões lá do IDEB, com os descritores do IDEB, para nós treinarmos e compreendermos isso. Olha a primeira questão. Descritor 3, relações entre partes do texto. Leia os trechos a seguir. Trecho 1. A primeira vacina foi criada em 1796 pelo médico britânico Edward Jenner. Trecho 2. A vacina de Jenner foi tão bem sucedida que em 1980 a Organização Mundial da Saúde declarou a varíola erradicada. Esses dois trechos foram retirados do texto e existe uma relação entre eles. Nós temos que identificar qual a relação entre eles, por que o autor quis colocar esses dois trechos e que relação ele quis estabelecer. Bom, o primeiro trecho apresenta um problema e o segundo uma solução. Tinha problema aqui da criação da vacina? O primeiro trecho mostra uma descoberta e o segundo seu resultado histórico. Olha só, a primeira vacina, uma descoberta, foi. E o segundo, a vacina foi tão bem sucedida que erradicou a varíola. Resultado histórico. Tá vendo? Aqui nós conseguimos descobrir qual é a relação que foi estabelecida. A primeira, a descoberta, e a segunda, o resultado histórico. Na letra C, falava, descreve um método, não está descrevendo o método, então já não é essa. E na letra D, o primeiro explica uma teoria. A teoria não estava aqui. Ela aparece no texto, mas não nesse trecho. Então, não é essa. Nesse caso, a resposta certa e a relação que existe entre esses dois textos é a relação de mostrar uma descoberta e depois o resultado histórico dessa descoberta. Alternativa B. Vamos para a próxima. Questão 2, descritor 4, uso de conectivos. O desenvolvimento de vacinas modernas é um processo complexo e rigoroso que envolve várias etapas, pesquisa básica, testes pré-clínicos, mas avanços recentes, como o uso das tecnologias de RNA mensageiro, têm acelerado a produção. A palavrinha mas, que aparece aqui no trecho, estabelece qual relação com a primeira parte que foi dita aqui. Bom, é uma adição, ela acrescenta uma ideia. A primeira ideia que foi falada aqui de ser complexo e rigoroso, ela traz uma oposição. Vamos ver. Ele fala que era um processo complexo e rigoroso. Depois ele diz assim, mas os avanços recentes têm acelerado. Então, o que antes era demorado, complexo, acelerou, uma ideia de oposição. Alternativa B. Não é uma explicação, porque ele não está explicando que esse processo complexo, e não é uma conclusão, porque ele não chegou a uma conclusão. Ele trouxe para nós uma oposição de ideias. Então, nós temos aqui uma conjunção adversativa. Lembram de estudarem isso aí? Que traz uma ideia de oposição. Questão número 3. Conectivos. Leia o trecho. As vacinas são uma das maiores conquistas da humanidade, responsáveis por salvar milhões de vidas. Portanto, é crucial que os governos, cientistas e a população trabalhem juntos. E aqui nós temos uma causa. O portanto, ele traz uma causa? Não, né? Uma comparação, está comparando a primeira ideia com a segunda? Também não tem uma comparação. É uma conclusão quando ele fala, portanto, é crucial.
Se as vacinas salvam vidas, qual é a conclusão que eu chego? De que é crucial que as pessoas trabalhem juntos, governo, cientistas e população. Traz uma ideia de conclusão. O portanto também é uma conjunção conclusiva, né? É uma exemplificação? Trouxe um exemplo aqui? Não. Então, alternativa C. Questão número 4. Relação entre as partes do texto. Leia os trechos. A imunidade de rebanho ocorre quando uma grande parcela da população se torna imune. Trecho 1. Trecho 2. Para doenças altamente contagiosas, como o sarampo, é necessário que cerca de 95% da população esteja imunizada. A relação entre os trechos é de, vou começar aqui, causa seguida de uma consequência. Aqui a gente tem uma causa das doenças ou uma causa das vacinas? Não, então não é essa. Uma teoria seguida de comprovação, aqui ele fala da imunidade de rebanho que ocorre quando uma grande parcela da população se torna imune. E aí, o que vocês acham? É uma causa? E aqui é uma comprovação para doenças altamente contagiosas, o sarampo é necessário que cerca de 95% da população esteja imunizada? Ou é um problema? A gente tem um problema aqui? Também não. E a solução? Até tem uma solução, mas não temos o problema. E uma generalização. Olha, quando ele fala aqui, a imunidade de rebanho ocorre quando uma parcela da população se torna imune. E aqui, uma especificação para doenças altamente contagiosas como sarampo é necessário cerca de 95% da população esteja imunizada. Aqui ele fala do todo, né, das pessoas estarem imunes em relação a todas as vacinas. E aqui ele faz uma especificação, porque ele especifica a vacina do sarampo. No caso do sarampo, 95% da população tem que estar imunizada. Então, aqui a gente tem uma generalização, primeiro uma ideia do todo, depois uma ideia de uma vacina, de uma doença específica para uma, né, de uma vacina específica para uma doença específica. Então, alternativa A. Bom, nós vamos terminando por aqui essa nossa aula. Nessa aula, nós relembramos e retomamos aí o que é uma relação entre as partes do texto, o que são conectivos, qual é a função desses conectivos ligando aí as partes do texto, como é que essa junção dessas ideias, dos conectivos, das partes do texto, formam um todo, que é o texto compreensível. Quando os conectivos não são bem usados, ou quando a relação entre as partes do texto não estão claras, o texto fica sem coesão, fica um texto bagunçado, que a gente não consegue entender o que quer dizer. Por isso é tão importante a gente conhecer o que são conectivos e as relações entre as partes do texto. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Até a próxima!